Oi pessoal, tudo bem por aí? Bom, tô nos meus ajustes finais aqui também, mas já está tranquilo, né? Hoje a gente fala sobre diferença das atribuições entre cerimonialistas e mestres de cerimônias. Então, aquela checagem básica, vamos verificar se tá tudo ok. 21, bom, agora já deu 46, né? Comecei 21 e 45, mas agora já deu 46. Deixa eu me ajeitar aqui também com tudo aquilo que eu me programei hoje. Bom, queria primeiro, assim, dizer que eu tô em casa, né? 21 e 45. Eu tenho duas gatinhas lindas. E aí pode ser que a gente tenha alguma intercorrência com uma dessas meninas. Uma delas já está aqui por perto, então peço desculpas, mas a compreensão também, porque a gente também tem família, né? A gente também tem que cuidar dos nossos bichinhos e da família. Bom, o que a gente conversa hoje? Diferenças entre as atribuições do cerimonialista e do mestre de cerimônias. Eu gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado, muito obrigada, eu tenho recebido, assim, de coração, muitas mensagens positivas, as pessoas às vezes não conseguem acompanhar ao vivo, mas assistem o vídeo depois, então muito obrigada a todos que estão acompanhando as transmissões, mandando suas sugestões, suas perguntas. Eu fiz uma enquete para saber o que a gente ia conversar essa semana, eu administro uma lista de transmissão no WhatsApp. E aí foram 3 sugestões de tema, né? As diferenças entre as atribuições de cerimonialista e mestre de cerimônias, 10 dicas sobre a atuação como mestre de cerimônias e conhecendo as áreas de atuação do cerimonial. E na votação, então, que foi escolhido foi essa, foi diferenças entre as atribuições de cerimonialista e mestre de cerimônias, mas as outras foram bem votadas, inclusive 10 dicas sobre atuação como mestre de cerimônias ficou quase que empatado. E aí já fica para os outros, tá? Para o futuro, então já fica essas sugestões aí. Aproveito para dizer que quem quiser entrar na lista de transmissão, você precisa adicionar o número que eu vou falar, se quiser correr aí, pegar uma caneta ou anotar no próprio celular, né? Você precisa me adicionar, eu tenho que estar na sua lista de contatos para que você possa receber toda sexta-feira informações sobre cursos, informações de discussões que estão acontecendo, enfim, tudo aquilo que está ligado à área do cerimonial. Então é só você adicionar o número 27, que é o DDD do Espírito Santo, né? 99953 7786. 99953 7786. E aí você vai receber, então, toda sexta-feira informações da área de cerimonial. A gente tem cursos, palestras, informações que estão disponíveis gratuitamente na internet, vídeos com dicas, tudo isso. As perguntas já sabem, podem ser mandadas aqui pra gente. Vou cumprimentar já o David. Tudo bem, David? Flavinha Bellini, obrigada, querida. Muito bom estar com você aqui. A Flavinha é mestre de cerimônias, é celebrante. Quem quiser adicionar ela lá no Facebook, ela é ótima, viu, gente? Super querida também, obrigada. Bom, se tiver alguma dúvida aí ao longo da programação, ao longo da transmissão, você manda. E depois o vídeo fica tanto na fanpage como lá no YouTube. E lá no YouTube também tem as dicas. Então, youtube.com/Leandra Zanetti. Lembrando que o meu Zanetti é com 2 T's e com E. Bom, vamos lá, né? Vamos, já cumprimentei, já falei o que tinha que falar. Vamos começar a falar sobre essas diferenças entre as atribuições de cerimonialistas e mestres de cerimônias, ok? Então, primeiro, né? Lembrando que lá no primeiro vídeo que a gente fez de transmissão, eu já comentei que não existe uma regulamentação para a profissão de mestre de cerimônias e de cerimonialista. Portanto, não são consideradas profissões, mas sim atividades. Como a gente não tem, então, uma regulamentação profissional, não é possível a gente começar falando de atribuição a partir de qual é a necessidade de uma formação educacional para se trabalhar como cerimonialista e mestre de cerimônias. A gente vai falar de habilidades, a gente vai falar de aptidões, mas a gente não tem como dizer assim, olha,
Primeira diferença entre mestre de cerimônias e cerimonialista. A cerimonialista é formado na área X e o mestre de cerimônias na área Y. Isso não é possível, porque não existe uma regulamentação, não é uma profissão, então não tem como a gente partir desse princípio, tá? Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dividir um pouco o nosso bate-papo em cerimonialista da área protocolar, vou chamar assim, tá? E cerimonialista da área social. Por quê? Porque as atividades na prática são bem diferentes, tá? Quem trabalha na área que eu tô chamando de protocolar, que é a área corporativa, é a área governamental, é aquela área em que a gente vai lidar com eventos que têm cerimônias e solenidades que seguem, são regidas por lei, que tem protocolos a serem seguidos, e a gente vai falar da área social, que é a área de casamentos, 15 anos, bailes, que não tem essas leis que precisam ser seguidas. Então, uma curiosidade a respeito de cerimonialista é, em espanhol, o correto é chamar de protocolista. Em português, a gente chama cerimonialista quem atua nessa área protocolar. E também quem atua na social, é o mesmo nome, né? Mas em espanhol, isso se chama protocolista. Tem um artigo do professor Marcílio Renaud, que está no site do CNCP, tá? Comitê Nacional Cerimonial Público, CNCP. E lá tem um artigo do professor Marcílio Renaud que diz, inclusive, que a nomenclatura cerimonialista, ela também não era comum na língua portuguesa, ela também não era comum no Brasil. Que ela foi mais ou menos no ano de 1995, quando aconteciam os ENCEPs, que eram os Encontros de Cerimonial e Protocolo, que precederam aí a formação do CNCP, o CNCP é de 93, se eu não me engano, e aí tinham os ENCEPs, os encontros, que aí nasceu o CNCP, e aí nesses encontros é que se fortaleceu o nome cerimonialista para quem atua nessa área protocolar, e depois isso veio também para a área social. Para falar ainda desse assunto, a gente precisa entrar em alguns conceitos. Primeiro o que é cerimonial e o que é protocolo, tá? Então, cerimonial, o que é pensar como cerimonialista? Cerimonial, ele vem da concepção da cerimônia. Então, o cerimonialista, tá? Primeira diferença, o cerimonialista é quem faz a concepção de como a cerimônia vai acontecer. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma posse de diretoria. Posse de diretoria é uma cerimônia que necessita o quê? É uma cerimônia que eu faço em área aberta? É uma cerimônia que eu faço em área fechada? Né? A melhor forma de fazer isso? O que tem uma cerimônia de posse? Tem alguém saindo, né? Saindo de um cargo e tem alguém entrando neste cargo. Como vai se dar esta saída e essa entrada? E os diretores que estão saindo, já que é uma diretoria, não é um cargo só, como que vai ser essa saída de uma diretoria e a entrada de novos diretores? Então, o cerimonialista é quem concebe como a cerimônia deve ter. A partir do quê? A partir do protocolo. O que é o protocolo? O protocolo é o conjunto de todas as leis, é o conjunto de todos os regulamentos e até mesmo podemos dizer que o conjunto das tradições que a gente precisa seguir. Então, um exemplo. A gente tem a Lei 5.700 de 1971 que rege os símbolos nacionais. Então, se numa cerimônia dessa de posse de uma diretoria, por exemplo, eu fiz a opção por usar bandeiras, eu preciso usar as bandeiras conforme está regido na Lei 5.700 do ano de 1971. Eu não posso colocar bandeira de qualquer maneira. E o cerimonialista, ele vai conceber tudo isso a partir do seu conhecimento protocolar. Lembrando que agora a gente está falando de cerimonialista protocolar, né? Que eu dividi lá em protocolar e social. Ele vai, então, ter todo este conhecimento atrelado às leis que regem, às tradições, aos regulamentos, e ele vai, então, aplicar isso ao cerimonial que ele pensou, que é o cerimonial, que a gente está dando exemplo, no posse de uma diretoria. Então, onde essa diretoria vai ficar acomodada, os convidados, quem são as autoridades convidadas, como que a gente vai lidar com isso?
E aí, entendendo então que cerimonial é uma concepção e protocolo é o conjunto de leis e regras que vão me fazer pensar em como conceber esse evento, uma vez que eu preciso seguir essas leis e essas regras e aplicá-las corretamente no evento, é que a gente tem então a junção de cerimonial e protocolo e aí a atuação na prática de cerimonialista e de mestre de cerimônias. Tudo bem até aqui? Então tá. Queria fazer uma parte aqui também, tá? É o seguinte, existe também um pouco de confusão a respeito de organizador de eventos e cerimonialista. Então, muitas vezes o profissional cerimonialista, ele ocupa as duas funções. Ele é o organizador do evento e ele é cerimonialista. Então, ele não só concebe a cerimônia, como ele concebe o evento como um todo. Existem algumas situações em que isso não acontece. Existem algumas situações que você tem um organizador do evento, muitas vezes até uma empresa organizadora do evento, que vai ter os profissionais lá, e você tem o cerimonialista. Então, o cerimonialista, ele vai pensar na cerimônia, em tudo aquilo que ele necessita para a cerimônia acontecer, e o organizador de eventos, ele vai ser o profissional que vai, ou a empresa, né, que vai providenciar e organizar tudo aquilo que é necessário para que o evento aconteça. Existem cerimonialistas que têm empresas de organização de eventos e fazem os dois papéis. Existem cerimonialistas que atuam especificamente na cerimônia, na solenidade. Então, são aqueles profissionais que vão atuar dentro do evento como um todo, especificamente numa solenidade. Isso é muito variável pelo Brasil afora de como é que isso acontece na prática, tá? E um pouquinho mais pra frente eu vou falar mais sobre este assunto. Agora vamos falar sobre o cerimonialista social. O cerimonialista social, ele é o profissional que não é regido por nenhuma lei, né? Na prática, não existe uma lei que diga para você que a noiva vai entrar do lado direito ou vai entrar do lado esquerdo. Não existe uma lei que diga que os padrinhos têm que ser divididos da forma X ou Y. Que primeiro entram os pais, ou primeiro entra o noivo, ou primeiro entram os padrinhos. Isso não está regido em lei. O que se faz a partir das tradições que aí cada um vai explicar, né, quem é o profissional aí da área, cada um vai explicar de onde vem a tradição e de onde vem a origem de quem entra primeiro, por que a noiva entra de um lado, outros entram de outro, enfim, tudo está baseado na tradição. O comum do cerimonialista social é que ele acabe ocupando as duas funções, tanto a parte de organização como a parte do cerimonial, se ele for contratado para a assessoria da noiva, que a gente chama de forma completa. O que é completa? Desde que a decisão do casamento aconteceu, esse profissional cerimonialista estará lá assessorando a noiva na escolha de tudo, né? Na escolha do cerimonial, na escolha do buffet, na escolha dos doces, do bolo, do vestido, de toda a concepção que está ali. Então, é mais comum isso acontecer de forma conjunta, tá? Tô resumindo isso muito bem resumido, porque isso aqui daria ainda mais 1 hora de conversa a respeito da atuação do cerimonialista social. E quem é o mestre de cerimônias? Que a gente está falando um pouco das atribuições, do que faz cada um aí, do cerimonialista que eu chamei de protocolar, do cerimonialista social e agora do mestre de cerimônias, né? Mestre de cerimônias é o profissional que faz a narração, a condução da cerimônia. Então, esse é um profissional que precisa de conhecimento protocolar, mas ele não estará na concepção do evento, ele não concebeu o evento. Ele está ali para fazer com que o evento aconteça narrado da forma como ele precisa acontecer. Então, quando o mestre de cerimônias passa a ser o fio condutor desta cerimônia, é ele quem vai dando a sequência necessária para os atos acontecerem. Então, quando ele diz, por exemplo, no início, senhoras e senhores, por gentileza, pedimos que se acomodem. O que ele está fazendo? Ele está narrando, ele está dando a sequência de atos de que as pessoas vão se acomodar e aí, o que vem na sequência? O início da cerimônia, o início da solenidade.
Então, tudo bem até aqui, né? Cerimonialista concebe a cerimônia e estará ali para fazê-la acontecer da forma como foi concebida, na organização dos atos que precisam acontecer. O cerimonialista social faz essa mesma coisa, porém ele faz esta mesma coisa dentro das tradições sociais, para casamento, para 15 anos, para bodas, para baile. Mestre de cerimônias é o profissional que narra, ele fala, ele conduz, ele é o fio condutor dos atos para que eles tenham uma sequência e nesta sequência aconteça então a cerimônia, a solenidade, o evento em conformidade com o que ele foi pensado. Tudo bem? Então tá. Vamos a algumas diferenças práticas, assim, quem faz isso e quem faz aquilo, de quem é a função disso ou daquilo para a gente entender essas diferenciações, tá? Bom, quem faz o roteiro do evento, quem faz o script ou a pauta do evento. Quem faz o roteiro do evento é o cerimonialista. O que é o roteiro do evento? Sequência de acontecimentos do evento. Então, vamos ter a posse? Qual é a primeira coisa? Recepção das autoridades dos novos diretores. Acomodação desses diretores e dessas autoridades no local X. Início da cerimônia. Boas-vindas com o mestre de cerimônias. Fala número 1, fulano. Fala número 2. Isso é um roteiro, sequência do que vai acontecer. Quem faz o script ou a pauta do mestre de cerimônias? O que é o script ou a pauta do mestre de cerimônias? É o que ele vai falar. O roteiro é uma sequência, né? O script ou a pauta, ele já é a fala. Então, lá no roteiro onde está escrito assim, início, boas-vindas do mestre de cerimônias. No script ou na pauta, virá, senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos à posse da diretoria, do nananana, para o biênio, triênio, para os anos, tais. Então, no script já vem o detalhamento do que precisa ser falado. Quem faz isso, tá? Normalmente, quem faz é o cerimonialista. Ele faz o roteiro e ele produz o script. Algumas vezes é solicitado ao mestre de cerimônias que, a partir do roteiro, faça o script, tá? Isso quando o mestre de cerimônias é um profissional capacitado, é um profissional que tem conhecimento protocolar e que vai saber fazer isso. Mas não é uma tarefa do mestre de cerimônias. Pode ser dada a ele, mas a atribuição é do cerimonialista. Se foi ele que fez o roteiro, é ele quem vai fazer o destrinchamento do roteiro para isso se tornar um script ou uma pauta, ok? Então tá, essa é uma diferença. Outra coisa, quem é que fica responsável por receber as autoridades, acomodar as autoridades, fazer a identificação dessas autoridades? É o cerimonialista. O cerimonialista que é o profissional que vai lidar com tudo que antecede o início do evento. Então, é o cerimonialista que tem esta atribuição, né? Identificar as autoridades que chegaram, acomodá-las corretamente, caso haja necessidade, instruir sobre alguma coisa que vai acontecer, né, na solenidade, que tenha uma participação efetiva. E algumas autoridades, por exemplo, as principais autoridades, quando chegam num evento, como por exemplo, um governador, um prefeito, geralmente ele vai com a sua assessoria de cerimonial. E aí, chegando com essa assessoria, a assessoria vai até o cerimonialista do evento para poder saber se tem alguma orientação que não foi discutida antecipadamente, porque o cerimonialista, né, para essas principais autoridades, ele já conversa antes com a equipe de cerimonial, já avisa se vai falar, se não vai falar, vai fazendo tudo isso para que, quando chegar no local, não precise ter nenhum improviso, nada de últimos detalhes, que as coisas já estejam devidamente acertadas, tá? Bom, outra confusão muito comum de acontecer é o seguinte, quem é que faz a ordem de precedência das nominatas, que são os nomes das autoridades anotados num cartãozinho, e esses nomes, então, vão ser citados pelo mestre de cerimônias. Quem faz a identificação dessas autoridades e a anotação das nominatas é o cerimonialista.
Com relação à precedência, o cerimonialista, ele vai entregar isso na precedência para o mestre de cerimônias. Porém, o mestre de cerimônias tem que saber fazer precedência. Por quê? Porque às vezes você faz toda aquela composição, mas chega alguma pessoa em cima da hora, o cerimonialista está ali junto com a sua equipe já organizando os últimos detalhes. Essa nominata é passada para o mestre de cerimônias e é dada a ele a indicação pelo cerimonialista de em qual posição, vamos chamar assim, em qual precedência que essa pessoa vai ficar. Ele tem que saber identificar, então, ali o posicionamento. Muitas vezes isso acaba ficando com o mestre de cerimônias. Quando que isso é comum de acontecer? Bom, é muito comum de acontecer o seguinte: empresas ou governo, isso não é comum não, tá? Mas em eventos corporativos, empresas. Quem faz a organização toda do evento, muitas vezes, é a equipe de marketing, a equipe de comunicação ou de qualquer outra área, relações públicas da empresa. Quando é a equipe de relações públicas, geralmente tem profissionais aí mais do cerimonial. Muitas vezes uma equipe de marketing de uma empresa contrata somente o mestre de cerimônias, porque a equipe de marketing que faz toda a organização do evento, toda a concepção de como aquela cerimônia vai ser. E aí o que acontece? Não tem ali, naquela equipe, principalmente quando o evento é um pouco menor, não tem ali naquela equipe um profissional cerimonialista. Então, não tem ali uma pessoa que tem o pleno conhecimento da precedência. E aí, acaba ficando para o mestre de cerimônias essa tarefa de colocar as nominatas, fazer as citações dentro da ordem de precedência. Isso é protocolo, porque isso é regido por lei, né? É a Lei 70274 do ano de 1972 que tem essa regência ali da lei, tá? Quem é que conduz o evento? Quem é que fala no evento? É o mestre de cerimônias. Acho que aí não tem muita confusão. Não tem muita confusão, talvez pra gente que trabalha na área. Por quê? Eu recebo muitos e-mails em que a pessoa me pede um orçamento para o trabalho de cerimonialista. E aí eu já percebo que o que ela quer não é o cerimonialista. O que ela quer é o mestre de cerimônias, que é a pessoa que vai conduzir o evento falando, narrando o evento. Por que essa confusão é muito comum, tá? Não é no Brasil inteiro, mas em vários lugares do Brasil acontece o que eu acabei de falar. O evento, muitas vezes corporativo empresarial, ele é organizado por uma equipe de marketing ou por uma empresa de organização de eventos que não contrata o cerimonialista. Só grandes eventos é que você tem os dois profissionais juntos, o cerimonialista e o mestre de cerimônias. Em eventos um pouco menores, vamos chamar assim, o que acontece? O que vai acontecer é que o mestre de cerimônias é o único profissional que está lá. Então, o mestre de cerimônias acaba fazendo um pouco do papel do cerimonialista, porque ele tem o conhecimento necessário para isso. Por atuar como mestre de cerimônias e para corporativo e governamental, você tem que entender de protocolo. Você tem que saber qual é o pronome de tratamento que você vai aplicar. Você tem que saber como se dá uma ordem de precedência. Você tem que entender sequência de atos para você saber, por exemplo, que uma inauguração, eu não inauguro no meio e depois eu continuo com as falas, por exemplo, né? Não tem a necessidade disso acontecer, porque a ordem estaria invertida com o roteiro. Então, o mestre de cerimônia, sendo o único profissional que está lá para fazer isso, acaba acontecendo essas questões. Vamos falar então de aptidões e de conhecimentos necessários para o cerimonialista e para o mestre de cerimônias. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: na teoria, todo conhecimento que um cerimonialista tem dá a ele o conhecimento necessário para ser mestre de cerimônias. Porque se ele entende de protocolo, ele entende de precedência, ele entende de pronomes, ele tem conhecimento para isso. Agora, não necessariamente ele tem as habilidades para conduzir como mestre de cerimônias. Então, para as duas atividades, tanto cerimonialista como mestre de cerimônias, o que é essencial? Muita educação, saber falar com as pessoas de forma educada. Isso muitas vezes não acontece, mas a gente tem que entender da importância disso. E aí tem uma palavrinha que na realidade não é uma palavrinha, são duas, porque é uma composição, né? Que ela é a chave de quem atua com cerimonial, seja cerimonialista, seja mestre de cerimônias. Chama-se bom senso.
saber trazer a solução adequada para aquela situação que você está vivendo. Apesar do cerimonial ser regido por algumas leis e por algumas tradições, muitas vezes a gente esbarra com questões que vão além das tradições, que vão além das legislações. E aí o que vai acontecer? Você vai precisar usar do bom senso. Por exemplo, em épocas políticas, e isso é muito comum. Quando a gente passa, por exemplo, por rompimentos, às vezes você trabalha numa prefeitura, e aí vai chegando o período eleitoral, o vice-prefeito rompe com o prefeito. O vice-prefeito, ele é a maior autoridade após o prefeito. O prefeito não está numa solenidade, automaticamente o vice-prefeito é a maior autoridade. O vice-prefeito não representa o prefeito, ele é uma autoridade constituída. Só que os dois estão rompidos politicamente. E você está naquele evento como cerimonialista daquela prefeitura. Acontece um imprevisto, o prefeito queria o evento, não vai, e aí? O vice-prefeito está lá, rompido politicamente com o prefeito, você está ali como cerimonialista da prefeitura, o que você vai fazer? Bom senso é a palavra-chave, é a conversa que precisa acontecer. Porque se você for seguir à risca a lei, é o vice-prefeito e acabou, ponto final, não tem discussão. Mas você está num meio político, que vai envolver política, não vai envolver apenas protocolo. E quem lida com essa área vai saber que isso é uma grande realidade e que a gente passa por muitas situações em que a gente tem que saber utilizar o nosso bom senso, trazer a melhor solução para a situação que foi colocada. Qual é o papel principal do cerimonialista? É ser ponte de relacionamento. Evento, cerimonial, protocolo é relacionamento. Quando você dá o devido lugar e a devida importância a uma pessoa, você está se relacionando com ela, você está criando relacionamento, criando uma ponte. E a gente nunca pode esquecer disso. Cerimonial é relacionamento, cerimonial é criar pontes e é sua função fazer com que isso aconteça. Outra coisa, pensamento rápido é extremamente importante para o cerimonialista. Aconteceu alguma coisa, você tem que ter a agilidade de pensar qual é a melhor solução imediata para aquilo. Porém, tem uma coisa que eu costumo dizer quando ministro curso, palestra, que eu acho que é extremamente importante. O cerimonialista e o mestre de cerimônias, eles têm que estar, no mínimo, um passo à frente daquilo que está acontecendo. Então, se nesse momento está acontecendo a saudação inicial da solenidade, eu já preciso estar pensando o que vem depois. O que vem depois está tudo certo mesmo para acontecer? Eu fiz a checagem de tudo que eu precisava checar e agora, neste momento, o próximo passo está ok? Porque é função do cerimonialista checar tudo. Checar se o hino nacional está ali e ele vai falhar, mesmo que você cheque, tá? Hino nacional falhar, não tem jeito. Mas aí falhou. Quem é que vai puxar o hino nacional se essa for a definição? Se o cerimonialista olha para você e diz puxa ou canta, é o mestre de cerimônias, porque o microfone está na condução dele, não é? Ótimo. Então, tudo o que a gente precisa é efetivamente pensar com bom senso, com pensamento rápido, estar sempre com a sua programação acontecendo e você já pensando nos passos que estão adiante. Bom, algumas questões relacionadas a essa ligação mestre cerimônias e cerimonialista, tá? Cabe ao cerimonialista checar se tudo aquilo que está programado no roteiro está no ponto, como a gente chama. Tem no nacional? Tem que checar com o audiovisual, se o hino nacional está com a equipe de audiovisual, se eles estão com uma cópia do roteiro, ou uma cópia do script, ou uma cópia da pauta, para que eles possam fazer o quê? Seguir aquela sequência e naquela sequência ter uma definição do que vai acontecer. E aí, o que você precisa pensar, né? Você precisa pensar em tudo. Tem documento para assinar? Onde está esse documento? Esse documento, ele está dentro de alguma pasta? Quem vai ficar com essa pasta? Em que momento? A mesa onde vai acontecer a assinatura? A caneta que vai ter essa assinatura? Tudo isso está com quem? Em que momento? Que lugar que isso vai acontecer? Ok? Outra coisa.
mesmo que isso seja atribuição do cerimonialista. É importante que o mestre de cerimônias tenha ciência de que isso está checado, porque quando o hino nacional não toca, as pessoas olham para quem? Para o mestre de cerimônias. Se tiver que cantar, quem é que vai cantar? Né? Quem vai cantar é o mestre de cerimônias. E quando a gente chega no evento e não tem cerimonialista, a checagem é nossa. Porque na hora que eu anuncio, senhoras e senhores, teremos agora a assinatura do protocolo de intenções. E não vem ninguém com o papel na mão, nem vem ninguém com caneta na mão, parece que quem errou, parece que quem falou alguma coisa que não estava programada, o mestre de cerimônias. Por isso a checagem precisa ser conjunta. E quais são, então, as habilidades que o mestre de cerimônias precisa ter? Bom, postura adequada, né? Não dá para ir para uma tribuna assim, né? Fazer o ombro desse jeito. Não dá para apoiar na tribuna assim e falar. Então, a gente precisa ter uma postura adequada que vai dar a firmeza necessária, vai dar a segurança necessária para as pessoas. Precisa ter boa dicção. O que é boa dicção? As pessoas precisam entender perfeitamente as palavras que você fala. Isso é uma boa dicção, né? E dentro da boa dicção tem outras coisas. A velocidade da sua fala. Imagina se eu começar a falar assim rápido desse jeito, vocês vão conseguir acompanhar o meu pensamento e entender tudo aquilo que eu tô falando. Não. Então, existe um ritmo de fala que é necessário. As pessoas precisam compreender as palavras que você está falando. Isso chama-se boa dicção. Essa história de voz é uma questão um pouco polêmica, assim. Durante muitos anos, a gente teve um perfil de mestre de cerimônias que eu costumo chamar de perfil de locutor de rádio, que é aquela voz mais impostada, aquela senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Isso não é mais uma realidade. A realidade hoje é a naturalidade. A sua voz, óbvio, ela precisa ser agradável para as pessoas ouvirem, mas ela não precisa ser uma voz impostada. Ela vai ser uma voz que ela tem peso, como a gente chama, é agradável para as pessoas ouvirem e isso vai trazer segurança, mas ao mesmo tempo naturalidade. Você precisa conversar com as pessoas e não impor as pessoas, né? A voz não pode ser impositiva, ela precisa ser uma voz natural. E o que é importante a gente entender nisso? O conhecimento para atuar na área protocolar, ele é extremamente importante. Na área de casamento, tá? Na área do social. Não é comum a gente ter não é comum ter mestre de cerimônias na área social. O comum é a gente ter celebrante. É possível ter um mestre de cerimônias? Sim. Inclusive, assim, recentemente os celebrantes até, né, ganharam um pouco mais de corpo, a gente ganhou mais possibilidades juntos. Mas o que acontece na prática é o seguinte: antes você convidava o mestre de cerimônias para conduzir um 15 anos, ou às vezes para conduzir uma boda, um momento de homenagens, né? O momento da condução da cerimônia. Hoje isso está mais atribuído ao celebrante, que ele faz então essa concepção da celebração e desse momento todo. Então não é comum ter mais mestre de cerimônias, porque o mestre de cerimônias ele está mais atribuído a uma questão, como eu falei, mais de seguir o protocolo. Então, num casamento, é possível ter mais cerimônias? Ele não vai celebrar, ele vai ser o anunciador das sequências. Então, às vezes você vai ter um juiz de paz, ou você vai ter um celebrante religioso, e o mestre de cerimônias está ali para conduzir esses momentos, né? Para anúncio desses momentos, né? Então, ele vai convidar neste momento para que tenhamos uma bênção, o pastor, padre, missionário, enfim, fulano de tal. Teremos agora, então, os atos civis deste casamento conduzidos pelo juiz de paz. Ele poderia até fazer, isso não é comum. Assim como no 15 anos, ou na bodas, ou mesmo num baile. Porque, assim, baile de formatura, gente, não é evento universitário, né? Acho que isso é tranquilo para todo mundo. Baile de formatura é evento social, absolutamente social. Não tem nada a ver com universitário isso não, tá? Então, no baile, você vai ter o mestre de cerimônias que vai conduzir, vai anunciar o nome dos graduandos que ali estão, vai fazer uma condução, às vezes, de uma mensagem que é produzida para eles. Então, ali você tem essa função do mestre de cerimônias. E o cerimonialista está fazendo toda essa organização, né? A sequência da entrada dos formandos, quando eles entram, onde que eles vão se posicionar, vai fazer um semicírculo, vai fazer um círculo, vai ficar todo mundo em fila indiana, vai ficar... E isso o cerimonialista está conduzindo e o mestre de cerimônias está fazendo
a condução narrativa daquele evento. Então, no social é mais comum a gente ter a figura do celebrante e não a figura do mestre de cerimônias, tá? Bom, a principal diferença que a gente precisa entender é essa, é que aquilo que cabe a conceber um evento, aquilo que cabe à organização prática dos atos, cabe ao cerimonialista. Ao mestre de cerimônias, cabe a narrativa do evento. Ah, então essa mestre de cerimônias é moleza, é fácil. Não, não é. Porque a carinha do evento é a do mestre de cerimônias. Então, é ele quem faz a condução e dá ao seu evento o tom necessário. Então, eu queria dizer assim, existem eventos em que, infelizmente, há falhas no cerimonial e que é o mestre de cerimônias que salva o evento. É o mestre de cerimônias que passa a dar uma firmeza, uma condição, e mesmo com coisas intercorrentes acontecendo, ele consegue dar um segmento para o evento. Ele consegue improvisar, ele consegue perceber o que está acontecendo e tentar, né, fazer com que o evento volte a ter um ritmo. Assim como, muitas vezes, o cerimonialista, o que ele programou, tá ali perfeitinho na sequência, tudo corretinho. Mas o mestre de cerimônias consegue não dar o peso daquilo, consegue não dar a firmeza, o que o evento merece, o mestre de cerimônias não entrega. Às vezes se confunde todo, às vezes erra a sequência, e aí o evento perde o ritmo pelo mestre de cerimônias. Então, as duas coisas podem acontecer. Agora, quando você tem um time forte, quando você tem cerimonialista e mestre de cerimônias trabalhando de forma conjunta, os dois cientes de tudo que vai acontecer no evento, os dois interagindo, tendo certeza de que a sequência tá ok, tendo uma equipe bem treinada, uma equipe bem organizada, a tendência é que o evento aconteça com muito sucesso. Então, espero ter conseguido, nessa transmissão, mais uma vez, abordar esse tema de qual é a diferença entre cerimonialista e mestre de cerimônias, tá? Bom, esse vídeo depois vai ficar, então, disponível no nosso YouTube, youtube.com/LeandraZanetti, é o meu canal. Lá estão todas as transmissões ao vivo. Lembrando que na semana que eu não faço transmissão, eu gravo um vídeo, dica de cerimonial, e aí lá também estão todas as dicas que gravamos até hoje, com informações pinceladas, assim, das várias áreas e das várias atividades, coisas bem práticas da área do cerimonial. E se você quiser receber também, toda sexta-feira, informações sobre cursos, palestras, definições, assuntos que estão sendo discutidos na nossa área, é só você adicionar o 27 9 9953 7786, 27 9 9953 7786, que é o meu WhatsApp, e aí toda sexta-feira eu envio essas informações. Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão acompanhando as transmissões. Eu sei que muita gente acaba não conseguindo vir aqui no ao vivo, mas depois assistem, compartilham, interagem comigo. Muito obrigada. Saibam que, assim, eu fico muito feliz de poder retribuir ao mundo aquilo que eu recebi. Eu atuo há 12 anos com cerimonial e protocolo, com eventos em geral. E nessa minha caminhada eu tive pessoas que me ajudaram muito, que sempre foram muito solistas em tudo aquilo que eu precisei. Então, no momento em que eu precisei, eu tive ajuda. Então, hoje eu tento retribuir também compartilhando um pouco do conhecimento que eu acumulei ao longo desses 12 anos de trajetória. Sei que ainda tenho muito para aprender e a gente sempre vai ter. E as coisas vão mudando, evoluindo e a gente tem que evoluir e aprender junto. Mas no que eu puder colaborar, eu digo e repito sempre. A gente doar ao universo, a gente recebe muito de volta. Então, muito obrigada a quem está acompanhando, compartilhando, a quem está sempre junto conosco. Espero ter, abordado as principais questões. Mas se ficou alguma dúvida, manda inbox, conversa, estou sempre disponível. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.